No vídeo de hoje eu vou falar sobre o quê? A primavera holandesa e as tulipas. Tô gravando esse vídeo aqui em abril para falar um pouco da primavera. Pensei em gravar esse vídeo em março, mas não gravei por quê? Porque de primavera não tinha cara nenhuma. Na verdade, né, quando a gente é meio turista, a gente tem uma impressão que na Holanda, até por ser um país que exporta muitas flores e que é muito conhecido por isso, principalmente por causa das tulipas, a gente tem uma impressão que a primavera na Holanda já começa assim bombando, o que é uma grande mentira, porque não é desse jeito. Março foi um mês assim que ainda fez muito frio, não teve praticamente cara de primavera nenhuma, pelo menos esse ano 2022. Tiveram dias de muito frio, de começar o dia com menos 4 graus e coisas do tipo, vários dias assim, na verdade, mesmo depois que já tinha virado primavera. Agora que a gente tá assim, ó, no fim de março, tá começando a aparecer primavera, que significa que as temperaturas estão ficando acima de 15 graus. Então hoje, por exemplo, tá 17 graus, tá super gostoso. Eu sei que tem gente no Brasil que vai dizer que 17 graus é muito frio, mas para padrões holandeses, 17 graus é um calor, é um tempo que a gente já vai, inclusive, comer lá do lado de fora. Enfim, foi mais agora, recentemente, agora tá acabando abril, é que o clima tá assim, sendo um pouco mais legal com a gente aqui, porque a Holandinha de meu Deus é desse jeito mesmo. Mas abril ainda é um mês assim muito louco, que às vezes o dia começa um super dia de sol e de repente fecha o tempo e cai uma chuvarada danada e fica cinza, porque o tempo é bem louco. Em abril é mais louco ainda. Eles têm até um ditado que diz: abril do wat het wil, que significa algo como abril faz o que quer, porque nunca dá para prever muito bem o tempo em abril. Em maio é que a situação vai ficar assim um pouco melhor. Mas o que é legal da primavera, né, é que antes que tudo tava cinza, né, que os dias estavam super curtos, em março principalmente, a gente sente assim, na verdade de fevereiro para março, a gente começa a sentir já uma diferença na duração do dia. Então, no final de fevereiro pro comecinho de março, eu já comecei a sair do trabalho às 5 e pouquinho da tarde, ainda tava de dia, já não tava mais escuro. E de manhã também começou a amanhecer mais cedo. Então agora, no final de abril, a gente já tá assim, que umas 8 horas ainda não terminou de escurecer, 8 horas da noite, ainda tá meio claro assim, né, claro escurecendo, e assim vai ficando, né, vai cada vez demorando mais para escurecer até chegar no dia mais longo do ano, que é quando vira o verão. Então com isso, assim, mesmo estando ainda um pouco frio, fazendo bastante frio ainda, né, ainda precisa usar casaco e tudo mais, só por ter dias mais longos já dá uma animada, um clima, um ritmo, tudo diferente. Eu acho a parte chata da primavera, que é um pouco o Karate Kid, põe o casaco, tira o casaco, porque sai de manhã tá super frio, ainda tá tipo 5 graus, às vezes 6 graus, e quando eu saio do trabalho tá 15. Que isso pro casaco que eu tenho de invernão, que é o que eu uso, que principalmente eu uso quando chove, é muito, aí eu saio passando calor do trabalho, né? Enfim, então ainda tem essa questão que é, como diz o próprio nome, meia estação, e nessa meia estação é isso daí, você põe uma blusa de manhã porque tá muito frio, no final do dia você passa calor. Então, mas faz parte da vida, acho que isso acontecia muito em São Paulo, mas porque o clima também era mais louco, né? Enfim, cada lugar com as suas loucuras. E é legal por causa das tulipas, que essa fase é a fase das tulipas, então lá pro final de fevereiro começam a aparecer muitas tulipas no mercado, né? Assim, final de fevereiro começa meio meado, mas começa a aparecer umas tulipas no mercado para comprar, que aqui a gente compra as tulipas cortadas. Vai aumentando essa estação das tulipas, né? Porque aí começa a se colher mais tulipas, começa a ter os campos de tulipas para visitar, porque nessa fase assim, mais ou menos de fevereiro, as tulipas começam a brotar, né? Entre janeiro e fevereiro elas começam a sair para, né, a planta sair do solo, e lá para, né, início de março, meio de março, depende de quando plantou também, né? Começa, né, já deu a folhinha e começa a brotar as flores. E é bem nessa época, assim, final de abril, começo de maio, que os campos estão bastante floridos. E depois eu vou explicar um pouco sobre isso também. Eu vou levar vocês para conhecer meu jardim, que tá meio miado, mas eu vou levar vocês para conhecer meu mini jardinzinho que eu tenho aqui em casa, que eu tenho um quintalzinho pequeno. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida era ter um jardim, cuidar de planta. Sempre achei que eu era péssima com planta. Hoje em dia eu adoro planta, sou a própria véia das plantas, a louca das plantas, na verdade, né? Que eu não sou véia. Mas tenho um monte de planta dentro de casa e tenho o meu jardinzinho lá que eu tento fazer o que dá com o pouco de espaço que eu tenho, né? E vamos lá conhecer meu jardinzinho, humilde jardinzinho. Esse é meu humilde jardinzinho.
Eu tenho aqui tudo plantado em vaso, umas árvores. Então essa daqui é meu pé de ameixa, que anda meio sofrido, mas vamos ver se essa temporada ele fica melhor, que ele já tá brotando. E eu tenho aqui também, ó, uma cerejeira. Não sei se eu consigo mostrar bem a cerejeira. Essa é a minha cerejeira, que tá toda floridinha, ó. Que coisa mais linda. E dá umas cerejas bem gostosinhas, assim. Ano passado deu pouca cereja, dá sempre pouca, porque planta em vaso, né? Árvore em vaso não é pra ser em vaso, né? É mais uma planta dessa. Mas ela faz o que dá pra fazer. E eu tenho aqui também um pé de maçã, ó. Que tá todo floridinho também. E essa é a fase, né? De florir e começar a dar frutas, né? Preparar pra dar as frutinhas. Aí eu tenho aqui, ó, essa tulipa sobrevivente, que quem me segue no Instagram sabe que alguém comeu a tulipa, por isso que ela tá toda desse jeito, assim, ó, destruída. Mas ela é sobrevivente e ela brotou mesmo assim. E ela é bem sobrevivente mesmo, porque na verdade eu plantei 8 bulbos nesse vaso e só uma que seguiu em frente. O resto já era. Pra me livrar dessa humilhação da orquídea, dessa tulipa que não, né, nada foi pra frente, só uma foi pra frente, eu comprei esse vasinho aqui, ó, lá na loja de plantas, que tá bem bonito, inclusive, né? Aqui eu tenho também, ó, uma morangueira, que é o meu orgulhinho também, a minha morangueirinha. Não tá no pote mais adequado, mas dá bastante morango, ó, já tá brotando os moranguinhos. Aqui dentro já é um morango. E depois vai crescendo e vai virar um morango de verdade, né? Tem vários, tá vendo? Tem vários brotinhos já. E é isso aí, né, minha gente? É primavera. Mas o que tá todo mundo de verdade querendo ver é os campos de tulipa, que eu sei. Então hoje eu vou dar um passeio nos campos de tulipas para vocês verem como é que é. Vamos lá? Tulipa é uma coisa assim, meio universal aqui na Holanda, né? Então a gente não precisa ir lá para Amsterdã para ver campo de tulipa. Eu tô aqui ainda no norte, né? Na verdade eu fui mais para norte ainda de onde eu moro, que é uns 20 minutos mais ou menos, 30 minutos da minha casa. E aí, ó, tem um campo, o primeiro campo que a gente achou aqui, né? Que tem narcisos. Na verdade, essas plantinhas rosas aqui são narcisos. Na verdade, essas plantinhas rosas e as brancas e as lilazes são narcisos, e só as amarelas lá no fundo é que são as tulipas. Então, esses aqui são os narcisos. E os brancos ali. Esses aqui também são narcisos. E aqui a gente tem realmente as tulipas. Uma coisa que é importante de explicar é o seguinte: na verdade, essas tulipas que estão aqui, que estão com flor, já estão floridas e tal, essas tulipas, elas não vão ser vendidas. Eles vão cortar elas daqui a um tempo e eles deixam assim para poder desenvolver o bulbo. Então essas tulipas, elas estão nos campos não para virar flor para venda, mas para desenvolver os bulbos. Porque quando as tulipas que são para venda, elas são cortadas quando ainda está verde. Então você não vai ver um campo de tulipa assim, de tulipas que vão ser vendidas, né, a flor. Então essas ou é para vender o bulbo ou para desenvolver o bulbo para o ano que vem. A gente ia para um outro lugar onde uma amiga falou, mas ó, 200 metros a gente já achou outro. E esse tem amarelas e tem essas violetas. E esse é bem maior, na verdade. Esse já é um outro campo. E nem todos os campos são totalmente acessíveis, né? Então esse, por exemplo, ó, tem um brejinho aqui, ó, que não dá para entrar nele, só dá pra gente ver e tal. Isso é importante também explicar, porque tem muita gente que às vezes entra, estraga as plantas e os fazendeiros ficam bem bravos com isso. Então tem alguns campos que tem plaquinha dizendo que não pode entrar e tem alguns que são mais livre acesso, você pode até andar no meio do campo, né?
Acho que aqui no norte também é um pouco mais restrito, em Amsterdã que é mais turístico, os campos em volta de Amsterdã devem ser um pouco mais abertos, mas aqui eu sei que tem essa regra. É isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado do meu breve passeio nos campos de tulipa. Se inscreva no canal se ainda não estão inscritos nessa bodega e muito obrigado por me assistir.